Amigo ligado no Sport TV, nós estamos de volta neste primeiro Bem Amigos de 2020, já nos preparando aí para as emoções que o futebol promete para esta temporada. Terminamos aqui o ano passado falando muito de Flamengo, né? Afinal de contas foi o time que mais demorou para terminar a temporada em função da disputa do Campeonato Mundial, depois de ter conquistado Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vamos abrir também o nosso noticiário aqui, atualizar algumas situações do futebol brasileiro. Exatamente falando do Flamengo e das suas novidades, né? O time que já era muito forte na temporada passada, conquistou 3 títulos, né? Porque tinha sido campeão carioca também no começo da temporada. Depois Brasileiro e Libertadores, um espaço de 23 horas, né? A conquista. E continua no mercado, continua trazendo reforços. Nós vamos trazer informações aqui do Bruno Monteiro, nosso repórter, falando sobre a chegada do Michael, revelação do Brasileirão do ano passado. Tudo bem, Milton e amigos do estúdio, um abraço a todos. O terceiro reforço do Flamengo para essa temporada desembarcou hoje aqui no final da tarde no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O atacante Michael, de 23 anos, eleita a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Goiás. 16 gols em 54 partidas nessa última temporada. Flamengo e Goiás acertaram a transferência do jogador por 7,5 milhões de euros, pelo equivalente a 80% dos direitos econômicos do jogador. Uma novela que se estendeu aí durante alguns dias e terminou na última sexta-feira. Michael chega ao Flamengo para acertar um contrato até 2024. E junto com o atacante Pedro Rocha, que veio do Cruzeiro, e o zagueiro Gustavo Henrique, que estava no Santos, é o terceiro reforço, então, para essa temporada rubro-negra. E aí, Milton e amigos do estúdio, o que vocês acharam dessa contratação do Flamengo? Um abraço a todos. Obrigado, Bruno. Vou transferir responsabilidades aqui. Começar com o Tita, aqui o meu xará, que vai dizer o que ele achou aí da chegada do Michel, que houve uma disputa, né? Todo mundo deve ter acompanhado no noticiário das últimas 2 semanas aí. O Corinthians foi o primeiro a se manifestar, chegou a apresentar uma proposta, negociou e tal, mas o Flamengo, com o seu poderio econômico dos dias atuais... Palmeiras também. Palmeiras também esteve... Estava interessado, né? Afinal de contas, foi, como eu disse, eleita a grande revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Michael agora é jogador do Flamengo. E aí, Tita? Ele fez um campeonato extraordinário, né? Ele fez gols importantíssimos, né? Como você frisou muito bem, né? A revelação do Campeonato Brasileiro. Eu só vejo assim um pouquinho a característica dele, né? Porque ele é muito individualista, né? O Goiás praticamente jogava para ele, né? Eu quero, assim, vê-lo jogando com a camisa do Flamengo para ver como é que ele vai se situar, né? Porque o Flamengo não vai jogar para ele, né? A característica do Flamengo não é jogar para um só jogador, né? E o Goiás jogava para ele. Como é que ele vai conseguir se posicionar? Que nem o Jair falou, né? Todo mundo se posicionava. Vamos ver como é que ele vai se posicionar. Mas agora, uma excelente contratação. Agora, Noriega, eu tenho ouvido alguns analistas aí a respeito da decisão do Michael e do seu staff de preferirem o Flamengo. Tudo bem que tem uma questão financeira envolvida na questão, que eu não vou nem entrar no detalhe. Em geral, acaba sendo muito mais pesado aí, né, para quem negocia a carreira do jogador. Mas que, por exemplo, no Corinthians ele seria titular absoluto, enquanto no Flamengo talvez ele nem jogue. Talvez ele seja banco de um time que está azeitado, embora o Flamengo tenha questões para resolver ainda do Gabriel, tem a questão do Bruno Henrique, que tem possibilidade de sair, enfim. Mas o que dizem as pessoas é o seguinte: o cara podia ter escolhido o lugar onde esportivamente talvez ele aparecesse mais do que um time onde ele vai ter que brigar para jogar, né? Tudo na vida tem uma dose de aposta, né? Que nem investimento. Se faz investimento em ações, é um risco que você está correndo. Tanto o Flamengo quanto o Michael estão fazendo uma aposta de risco, eu acho. Eu lembro, por exemplo, quando o Palmeiras contratou o Borja. Todo mundo queria contratar o Borja naquela época, porque ele vinha de uma fase final de Libertadores espetacular. Pagou um preço alto, não deu certo. Poderia ter dado certo, não deu certo. E o caso do Michael, óbvio, sem comparar jogador com jogador, me parece muito isso. Ele é uma estrela em ascensão. A sensação de um campeonato, a revelação do campeonato. Não foi o melhor jogador do campeonato, mas foi a revelação. Então o Flamengo, como tem para bancar, vai lá e banca. E eu estava lendo algumas situações, análises, até de torcedores, de amigos meus, de grupos aí, de discussão, de boleiragem, que o Flamengo tem feito o que o Palmeiras fez, né? O André acompanhou muito isso naquela época. Às vezes, contrata para não deixar o outro contratar. É o predador do mercado, né, Noriega? É uma estratégia de mercado. Uma estratégia de mercado. Se você tem dinheiro sobrando... Eu tenho dinheiro para quê? O Michael certamente seria um ótimo reforço para o Corinthians. Ou para o Palmeiras. Ou para o Palmeiras. Ele não será porque o Flamengo pegou. Talvez ele nem jogue no Flamengo.
Ele fez essa aposta. Talvez ele seja um reserva de luxo no Flamengo ou não se encaixe. Mas o Flamengo, pensando no mercado, ele enfraquece o adversário e fortalece o elenco. Mas, dele. Nori, eu conversei muito na época dessa negociação do Michael, Palmeiras, Corinthians e o Flamengo entrando por último na jogada. Quem está próximo do Michael, quem cuida da carreira dele, tem o seguinte pensamento. No Corinthians, ele seria titular absoluto e ele já sofreria uma pressão muito grande porque o Corinthians tem uma Libertadores e ele teria que provar o jogador que ele foi no Goiás, só que num clube diferente, completamente distinto, que é o Corinthians. Está sendo reconstruído, né? Está sendo reconstruído e vai ter muita pressão por resultado, por uma filosofia nova de jogo. No Flamengo, ele vai se adaptando aos poucos. Se adaptando a uma pressão de um clube grande, se adaptando aos poucos a E vai para o time que todo mundo quer jogar, onde todo mundo quer onde jogar. todo mundo quer jogar, onde nenhum jogador do Brasil hoje fala não para o Flamengo. Então, a escolha de quem dirige a carreira do Michael, de quem aposta no Michael, é o Flamengo, porque é o time a ser batido no cenário brasileiro. E para o Michael, que é um jogador que está vindo do Goiás como uma aposta, como está chegando agora no futebol brasileiro como esse jogador revelação, no Flamengo ele vai ter, aos poucos, um período para se adaptar e para se adaptar a uma camisa pesada como é do Flamengo. E certamente... Hamilton, só uma colocação em cima disso, Paulinho. Acho que para o futebol, para o campeonato, o futebol brasileiro, não é bom esse monopólio do Flamengo. O Flamengo não tem nada com isso. Claro. Vai lá, compra e está no papel dele. Resolveu a questão financeira. Como a NBA faz, ela reparte os bons jogadores pelos times. A gente não vai chegar aqui nisso. Mas se houvesse um pouco mais, repartisse um pouco os mais talentos, o campeonato fica melhor, os jogos ficam melhores. Eu acho que não ficou legal para o campeonato do futebol brasileiro. Acho que ele vai ser banco lá. Ele vai ser banco. Não acontecer nada, não vem ninguém, vai ser banco. E no outro time poderia brilhar mais. Para o campeonato seria mais legal. Se os outros times se organizarem como o Flamengo se organizou... Exatamente. Senão fica parecendo que o Flamengo está fazendo mal. Exatamente. Não, mas não é isso que eu estou falando. Eu sei, mas tem que ter um certo cuidado, porque o Flamengo está fazendo o que o Palmeiras já fez em outras épocas, e acho que a saída do Michael para lá, ela tem um aval do Jorge Jesus. Embora o Michael, concordo com o Tito, tenha características que, a princípio, não se encaixam com o estilo de jogo do Flamengo, é óbvio, até conhecendo o perfil do técnico, a personalidade do técnico do Flamengo, que essa contratação passou por ele dizer assim, pode trazer. Se ele diz pode trazer, é porque ele pretende utilizar, não creio que ele vai ser um reserva no Flamengo. Eu acho que vai ter momentos, pelo nível de competição que o Flamengo tem, e fica muito claro que o Flamengo está querendo formar esse ano um elenco de, digamos, ditos reservas, muito próximo do elenco de titulares. É porque ele vai trabalhar uma temporada inteira agora. Exatamente. E ele tem característica. ele chegou em maio, né? Que pode ser vendido para... Bruno Henrique. Bruno Henrique. Ele é individualista, é veloz. Ele já é um jogador que, se for vendido, vai encaixar ali. Pode ser que tenha pensado nisso. E fica nele. muito claro também o seguinte, essa eu acho que é um exemplo que tanto o Jorge Jesus no Flamengo, quanto o Jorge Sampaoli no Santos deixaram. Você tem que saber tirar o máximo do jogador. Eu acho que um dos grandes desafios de vários técnicos em atividade no futebol brasileiro é que eles não conseguem tirar o máximo do jogador. E acho que o Jorge Jesus, quando ele avaliza a contratação do Michael, porque ele sabe que ele pode tirar do jogador algo que vai ser muito útil para o time, né? E isso é muito claro, quer dizer, o Berrio, o Flamengo está negociando o Berrio aí, está querendo negociar, o Berrio é que não está querendo ir. O Berrio já teve algumas ofertas. Você acha que alguém vai querer sair do Flamengo hoje? Claro, claro. No caso dele, não precisa nem jogar. Agora, Paulinho, ainda falando de Flamengo, Pedro Rocha é uma boa aposta? Um garoto jovem ainda? Acho que é um investimento que no Cruzeiro começou muito bem, mas a partir do momento que o Cruzeiro começou a naufragar no Campeonato Brasileiro, naufragou junto, e aí você não pode responsabilizar. Entendo que no Flamengo vai dar uma subida, porque uma das impressões, volto a dizer, Milton, é extrair o máximo do jogador. A gente às vezes vê muito técnico aí que não está fazendo... Eu vou só abrir um parênteses aqui. Semana passada eu fiquei muito bem impressionado com uma coisa do Thiago Nunes, que recém assumiu o Corinthians. Eu liguei para o Danilo Avelar e conversei com ele sobre o que eu acho que pode ser bom para ele e para o Corinthians. Quantas vezes você vê um técnico falar isso? Na maioria não, porque eu acho que ele recompõe, ele encaixa aqui. O cara não é um robô. Você precisa ouvir o que ele tem a dizer.
Então o Pedro Rocha tem um baita potencial. Acho que até agora o Flamengo está indo muito bem nas suas contratações. Dá certo ou não, é como o Nori falou, é tudo aposta. E quando ele saiu do Grêmio, ele era o principal jogador do Grêmio. Sim. É verdade. O Everton Cebolinha não tinha explodido ainda. Essas coisas. Tinha o Luan que estava Ele sai do numa grande Grêmio. fase também, já estava na Mas seleção. ele era mais do que o Luan no momento que ele foi vendido. Em desempenho, ele estava no melhor momento. Era o jogador que mais chamava a atenção no Grêmio, era ele. contratou um grande zagueiro do Santos, o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Excelente contratação. Excelente contratação. Excelente O Flamengo está contratação. fazendo o papel dele certinho. Os outros é que não estão conseguindo. Uma O pena. Palmeiras tentou, foi campeão, tentou fazer a contratação, não fez boas contratações. Teve problema durante o campeonato do ano passado, no Campeonato Brasileiro. Agora é meio estranho o Palmeiras. Ei, você aí! Quanto vale para você poder acordar a hora que quiser, trabalhar de casa sem ter patrão te enchendo o saco e ainda poder escolher em que horário vai trabalhar? Você sabia que existem milhares de pessoas trabalhando pela internet em casa, ganhando de 100 a R$1.000 por dia em comissões? Usando apenas o seu computador ou celular conectados à internet, você também pode aproveitar essa oportunidade única. Este mercado está só começando. Não perca tempo e clique agora no link embaixo desse vídeo para iniciar também.